Olá, eu sou Márcio Natan, sou neurologista e vou conversar com você hoje sobre a enxaqueca. Você sabia que a enxaqueca afeta mais de 30 milhões de brasileiros? Acompanhe nosso vídeo para saber um pouco mais sobre essa condição. A enxaqueca é uma das doenças mais prevalentes no mundo. Mais de 30 milhões de brasileiros sofrem com essa condição. E muita gente confunde a enxaqueca com dores de cabeça causadas por outras situações, como por exemplo a sinusite, uma gripe ou a cefaleia tensional. No entanto, a enxaqueca é uma condição de origem genética. Mesmo que a pessoa não tenha parentes de primeiro grau que apresentam enxaqueca, ela tem genes que predispõem o programa de sensibilidade da cabeça a desenvolver essas crises de dor. E não é só dor que aparece nas crises de enxaqueca. Pessoas com enxaqueca também sofrem com náuseas, desconforto com a luz, desconforto com barulho, e isso é só uma fase da crise. A crise de enxaqueca, na verdade, tem 4 fases. Nos primeiros sintomas, que acontecem horas até dias antes da crise de enxaqueca, a pessoa pode apresentar irritabilidade, sonolência, alteração urinária, pode ter até uma fissura por alimentos como doces ou chocolate, por exemplo. Pode começar com uma sensação de dor de cabeça ainda diferente daquela crise mais intensa, desconforto cervical pode acontecer, ou simplesmente algumas pessoas relatam um mal-estar sabendo que daqui a algumas horas ou dias vai ter uma crise de dor. Enfim, algumas pessoas, cerca de 1/4 das pessoas com enxaqueca, apresentam a aura. A aura é um fenômeno neurológico transitório. Na maioria das vezes é uma aura visual. A pessoa pode enxergar pontos brilhando, formas geométricas como um zigue-zague. Ela pode também ter um escurecimento de uma parte da visão. A aura também pode ser sensitiva e se manifestar com a sensação de formigamento, de anestesia de um local do corpo. Ela pode alterar a fala e raramente ela comete até o movimento de um lado do corpo. Esse fenômeno dura entre 5 a 60 minutos e comumente antecede a dor. Ele muitas vezes avisa que uma crise de dor está chegando. Enfim, a pessoa apresenta a dor de cabeça, que pode se manifestar de forma muito variável. A maioria das vezes as pessoas têm dores de cabeça latejando, acomete mais de um lado da cabeça e pode variar de uma crise para outra. Mas ela pode ser mais na região frontal, pode doer na região mais posterior, na região mais atrás da cabeça, de um lado, do outro. A dor de cabeça pode se manifestar também em pressão e ela pode ser uma dor de cabeça de moderada a muito forte intensidade. Mas geralmente essa intensidade vai escalando ao longo de minutos ou horas. Não é comum que a dor se manifeste muito rapidamente e intensamente. Quando isso acontece, a gente precisa investigar outras causas de dores de cabeça. Algumas pessoas acordam com dor de cabeça da enxaqueca já. Outros sintomas que são bastante comuns nessa fase da dor são a náusea. A enxaqueca afeta o sistema gastrointestinal. As pessoas desenvolvem náusea, muitas vezes podem até apresentar vômitos repetidos. As pessoas têm dificuldade de absorver os medicamentos tomados por conta disso. Isso pode piorar, inclusive, a dor, pode gerar desidratação, que também piora os sintomas da dor. Após a resolução da dor, as pessoas podem ainda apresentar sintomas por algumas horas até um dia. A descrição mais comum é da sensação de ressaca, uma sensação de um cansaço, de uma indisposição, uma dor de cabeça pesada, residual, até que a pessoa realmente melhore completamente. E outro sintoma muito comum é a fotofobia e a fonofobia, que a pessoa começa a ter um desconforto com a luz normal e barulhos que são corriqueiros. Também pode ter desconforto com cheiros e começa a achar que os cheiros são muito fortes e começam a incomodar. Algumas pessoas até acham que o cheiro está causando a dor. Se você quer saber mais sobre enxaqueca e outras formas de dores de cabeça, inscreva-se aqui no nosso canal. Deixe aqui a sua dúvida. E se você tem dor de cabeça ou conhece alguém que sofre por isso, procure o médico. É muito importante uma avaliação completa para se ter um diagnóstico e um tratamento adequado. Até a próxima!